Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Chaim Zaher, fundador e CEO do Grupo SEB, um dos maiores do setor de educação do Brasil, com mais de 350 mil alunos e 300 escolas, como a Concept, Carolina Patrício, Conexia, Pueridomus e a rede de franquias Maple Bear. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele começou como porteiro e se tornou um dos maiores nomes da educação no Brasil, por ter fundado um grupo que atua desde a educação básica até o ensino superior. O Show Business tem o prazer de conversar nesta edição com Chaim Zaher, fundador e CEO do Grupo SEB. Chaim, brigadíssimo pela sua presença aqui em nosso estúdio, uma grande honra tê-lo aqui. Para começo de conversa, como um rapaz que já foi porteiro, garçom, vendedor de cursinho em Araçatuba, se transformou em um dos maiores nomes da educação no Brasil? Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, né? Foi realmente importante. Aliás, está sentindo falta, né? Porque um programa desse eu tinha feito em outro canal, mas a minha amiga não me deixa sozinho, né? Obrigado pelo convite. Cara, é o seguinte, em árabe tem uma coisa que chama-se maktub, está escrito, não é? Então surge umas oportunidades e você não pode deixar de aproveitar, né? Quando cheguei em Araçatuba, em 1960, fiquei lá, meu pai acabou mudando para uma outra cidade, meu irmão voltou para a cidade e me chamou para ir trabalhar num cursinho pré-vestibular, né? Eu comecei com porteiro de escola e uma das coisas que eu sempre observo até hoje, todos os locais que eu vou, sempre observo em volta como é que é o negócio, o que isso pode me servir lá na frente. Então eu fui picotar cartão, aquelas coisas todas, e ali ficava observando como é que é a entrada, como funcionava e tal, e me encantei com a educação, né? Então, e com relação a essa parte de garçom, fui sim, meu pai, na época em Araçatuba, montou um restaurante chamado Quibelândia, né? E a gente eu servia garçom, enfim, fiz de tudo que pode ser feito na vida. Olha só, você nasceu no Líbano, chegou no Brasil aos 7 anos. 7 anos. O que, na sua avaliação, foi determinante em termos de educação, em termos de formação, para você ter se tornado esse empresário de sucesso? Primeiro, fazer o que gosta, né? Acreditar, né? Foi o que eu fiz na educação, quando eu vi que aquilo era meu todo. Segundo, a necessidade com o que faz. No Líbano, inclusive, quando meu pai veio embora para o Brasil, foi em época de guerra, né? Foi logo, tinha guerra lá na época e tal, e eu precisava ajudar minha mãe também, né? Então eu ia para o centro de Beirute, vender chiclete, fazer, quer dizer, tudo a necessidade que acaba fazendo com que a pessoa tenha um couro duro, não é? E naturalmente as oportunidades, não é? Não é só gostar e não gostar, tem que ter uma oportunidade. Por isso que quando falam cavalo passar reado, pula, eu aproveitei e pulei. Comecei com um cursinho, aí eu vi que eu gostava, abri o meu primeiro cursinho em Araçatuba, depois surgiu uma oportunidade com o Digênio, você conhece o Digênio, aqui na Paulista, inclusive. O Digênio me chamou, eu queria... começou a ir cursinho para o interior para fazer convênios, tudo, e meu cursinho era pequeno e eu queria levar o objetivo, vim para cá, você sabe que é a história, tive que dormir no banheiro para falar com ele na época, eu acabei tendo a oportunidade, não é, de levar esse curso objetivo para Araçatuba. Isso foi predominante para mim poder decolar. Foi um grande momento da sua vida, porque a sua vida tem os grandes, na vida de todo mundo, né? Tem os grandes momentos, os momentos de virada. Pois é. Esse foi um. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro, quando eu levei o cursinho objetivo para Araçatuba, ali eu comecei com um cursinho pequeno, né? Chamado Convequipe, que era convênio com a equipe, aí depois veio o objetivo, mas aí eu queria crescer, né?
Aí quando surgiu, sempre queria ir para uma cidade maior, Caraçatuba era pequeno, e sempre deixei claro que eu gostaria de fazer isso. Aí o Digênio uma vez me chamou para ir para Ribeirão Preto. E aí que foi a segunda grande tacada, né? Ir para Ribeirão Preto para montar com ele o objetivo de ir lá, assumir o objetivo de ir lá. Chegamos até a fazer uma sociedade. Aí eu fui para lá, em Ribeirão Preto, eu me assustei no primeiro momento, saí de Araçatuba para ir para Ribeirão Preto, é um negócio maluco, né? Mas acabei indo, e ali eu tive mais uma oportunidade. Nesse meio tempo, acabei conhecendo, e tem outra coisa também que é muito importante: você nunca seja inimigo do seu concorrente. Você tem que sempre ter concorrente. Você se tornar inimigo é um caos. Eu sempre tinha bom relacionamento com os concorrentes, ia lá e conhecia o Coque. Mas por que não pode ser inimigo do concorrente? Não deve ser nunca. Por quê? Porque o cara passa a agir pelo irracional, não pelo racional. O cara vai pelo fígado e não pelo coração. O cara vai com raiva. E as pessoas, quando fica inimigo e tal, ele perde tudo, mata tudo sem raciocinar e acaba tendo consequências muito ruins. Então, o que eu fazia? Eu tinha concorrente, não inimigo. Então eu ia lá visitar, fazer amizade, eu tive a oportunidade de conhecer o Coque, né? Que era um cursinho em Ribeirão Preto, muito bem estruturado, mas era pequeno, e eu acabei, nesse sentido, conhecendo os donos, sendo amigo e tal, e depois voltei para Araçatuba, quando eles me chamaram para assumir o Coque, né? Ser dono do Coque. Num primeiro momento, um pouco preocupado, porque eu tinha gratidão pelo Digênio, afinal de contas ele me deu a oportunidade, meu padrinho de casamento, inclusive. Eu falei, não vou fazer isso, mas depois eu falei com ele, expliquei, entendeu? E acabei, ali sim, foi a grande voada que eu dei na minha vida. Bom, vamos falar do cerne do negócio e da sua vida, que é educação, porque a gente pode fazer os mais diversos debates, mas são os dirigentes das escolas, os dirigentes das faculdades que tomam as decisões que impactam a educação de um país. E Chaim Zahrer, sem dúvida, pode responder essa minha próxima pergunta, porque afinal ele impacta milhares de brasileiros. Chaim, como a escola de hoje pode ser atrativa para os alunos? Essa é uma pergunta inteligente e fantástica. Como é que ela pode ser atrativa? Não é nem atrativa. O aluno tem que acordar cedo. Você tem filho, 2 anos e meio ainda, daqui a pouco ele tem que ter prazer de ir para a escola. Ele tem que ir lá feliz, acordar cedo, sabendo que ele vai passar um dia gostoso. O que ela tem que ser? Falar a linguagem deles, falar a linguagem de hoje. A escola de hoje, ela tem que ser aquilo que fala a linguagem que o aluno vive hoje. Não pode ser mais aquela escola 50 anos atrás, que fazia uma carteira atrás da outra, que era para preparar, eram as indústrias, queriam preparar operários. E, quer dizer, o cara tinha que sentar ali, um professor lá, dando na lousa, todo mundo quieto, entrava, o professor levantava. Isso é coisa de 50, 30, 20 anos atrás. O aluno de hoje é um aluno muito, sabe, ele é inquieto, ele é um aluno ansioso, porque é tanta informação que ele recebe. O aluno hoje padece de tanta informação. Fora da escola e dentro da escola também. Principalmente fora da escola. Principalmente fora da escola. Porque todo mundo tem seu celular, todo mundo sabe o que acontece. E hoje ele sofre, e quem falava isso era Augusto Cury, SPA, antes dele, Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, e daí ele vai chegar lá, na sala de aula, professor, sentar, o aluno começar a escrever na lousa, quem descobriu o Brasil? Para com isso. Hoje tem um chat de GPT que você pergunta, ele fala mais. Então, essa é a atração. Primeiro, ter professor que não pensa só como professor. Professor tem que ser hoje um líder, ele tem que ser um tutor, um mentor, sabe? Porque outra coisa, o aluno quer participar ativamente, não quer só ficar sentado 3, 4 horas recebendo. Não tem mais sentido isso. Não tem mais sentido. E até mais do que isso, tem que transformar líder. Não importa a idade do menino.
todos os meninos hoje em dia, eles querem liderar, querem participar, querem estar atentos e ter naturalmente bons profissionais, sempre. Não adianta dizer que não, professor hoje, professor, diretor, todo mundo tem que fazer com que ele vá com prazer para a sala de aula, para ele poder fazer network com os amigos. Você falou de celular. A Austrália, nas últimas semanas, né, em dezembro, ela tomou uma atitude inédita, né, no mundo, porque ela proibiu jovens de até 16 anos de estar nas redes sociais. O que você achou disso? É ridículo, né? Porque não vai conseguir isso daí. É aquela coisa de falar, não é possível isso hoje em dia. Vai proibir, mas vai acontecer. O que vai acontecer? O cara vai olhar escondido, vai olhar na casa dele, vai olhar... Não tem como não fazer isso. Sim, a rede social não faz bem para ninguém da maneira com que está sendo colocado. Mas proibir... Por que não compõe, não orienta, não explica? Não é proibir. Por exemplo, ChatGPT. Nas escolas tem pais que vivem preocupados com isso. Como é que é isso? Em primeiro lugar, inteligência artificial não é humana. Quem hoje domina tudo é a inteligência humana. Segundo lugar, você tem que se compor. Se você não pode combatê-lo, una-se a ele. Traga para que o menino use da melhor maneira, sem precisar proibir. Tudo que é proibido é gostoso, né? Aí todo mundo vai mesmo atrás. Então, proibir, não acho adequado, não. Eu acho que você tem que educar, orientar, explicar e fazer com que ele participe. Mas como é que é a relação do celular dos alunos? Quando eu falo aluno, é jovem, criança e adolescente, nas suas escolas? Não, ele não, dentro da sala de aula não vai usar, lógico. A não ser que seja alguma aula que o professor pede para entrar, tal. Não, mas ali não vai ficar fazendo, não tem sentido. O professor que deixar acontecer... É proibido dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula. É proibido, tá. Proibido usar o celular. Agora, dizer que não bota no bolso ou guarda é muito difícil. Vamos ficar fazendo tipo aqui, né? Sim. Você vai ficar agora, chegar revistando o cara que vai entrar em sala de aula. Professor tem que ter bom senso. Em primeiro lugar, presta atenção nisso aí. Se a aula for chata, quando o aluno começa a pegar o celular e começa a olhar, falando isso, meu celular sumiu. Quando o celular tá aqui, olha. Tá do lado, tá bom. Falei, mas cadê? Quando o aluno... você já ficou perdido, porque lógico, não tava achando como ele não tá achando em meu celular. O aluno, sabe, não tem sentido isso daí. Ele de alguma maneira, ele acaba... não pode, não tem. Então é a hora de ter o bom professor, é a hora do aluno... Se o professor não der uma aula gostosa, não tem aula cativante, não esquece, cara. Se ele começar a olhar do lado, conversar, é porque tua aula está muito ruim. Chaim, hoje, qual que é a maior demanda do pai e da mãe ao matricular o filho numa escola brasileira? É a escola bilíngue? O problema é que hoje em dia uma escola bilíngue, sabe, não é nem questão de escola. Os meninos todos hoje, se você observar, eles já nascem meio que, sabe, querendo estudar outra língua, querendo estudar principalmente o inglês. Por quê? É Disney, vai pro exterior, tá muito fácil. É que é diferente hoje de antes de novo. É muito fácil ir pro exterior hoje, é muito fácil estudar no exterior hoje. Hoje o desejo, não só do pai, como do aluno, é estudar numa escola bilíngue, sem dúvida alguma. É uma necessidade, é uma condição hoje para você entrar no mercado de trabalho, poder viajar, fazer... Hoje, antigamente eram poucas escolas bilíngues, né? Hoje em dia, cara, é necessário hoje que seja bilíngue. Mas para você, como dirigente de um grupo educacional do seu tamanho, qual que é o desafio de transformar essa escola em uma escola bilíngue? Porque você já viveu isso, né? De transformar a escola numa escola bilíngue. Eu tenho todos os tipos de escola, hoje tem 4. Tem hoje uma escola, que é onde eu comecei, que é cursinho, é a escola que a gente chama de aprovação, que prepara aluno para entrar em vestibular. Porque antigamente era muito difícil entrar em vestibular, você se lembra disso, tinha poucas faculdades, principalmente entrar numa USP, numa pública, tinha que fazer um cursinho, esse sim tinha que ficar sentado ali, estudando, decorando, tá. Hoje o mundo mudou bastante. Em primeiro lugar, hoje em dia, faculdade tem muitas, né? Antigamente era mais medicina,
Hoje também tem muitas faculdades de medicina muito boas, muitas vezes melhor que públicas, não é? Você tem uma medicina do Einstein, uma medicina do Sírio. Então, hoje tem oferta maior para isso. Então, tem aluno que quer entrar na USP, quer entrar na Unesp, ou que não pode pagar, que ela é gratuita. Então, nós temos uma escola que prepara para isso. O aluno sabe quem vai para lá é para preparar para vestibular. Então, é outra conversa. O professor dá aula, despeja, tal, não sei o quê, cativa, vai. Tem outra escola bilíngue. Essa escola que a gente tem, escola também de vanguarda, que é Concept. São diferentes. Escola bilíngue, período integral, escola bilíngue tem programação, também prepara para entrar em boas faculdades, vestibular, tudo. Mas ela é bilíngue. Esse aluno... E tem essa de vanguarda, que a gente chama tipo Concept, que é uma escola que prepara o aluno para ser líder. Não tem obrigação de pensar só. Primeiro que o aluno não leva nem material para casa, é ali dentro da escola que ele estuda. Esse é um ponto-chave, é uma escola que prepara a pessoa para ser líder, é isso? É isso. E como é que se ensina alguém a ser líder, Chaim? Você tem que, cada pessoa dentro de si tem algo que faz com que ele possa saber falar, para poder na frente dos outros, poder pesquisar. Então, veja só, essa escola, por exemplo, faz com que o aluno trabalhe por projetos, né? O aluno vai pesquisar, o aluno vai se apresentar. Qual é a prova do aluno? É apresentar esse trabalho que ele fez. E quando você puxa esse aluno para ter aula de teatro, música, a escola bilíngue e tudo, ele poder estar com os amigos, aprendendo um com o outro. O professor, aquilo que eu te falei, professor lidera, professor monitora, acompanha. Nossas escolas têm 3 professores dentro de uma sala de aula, todos bilíngues, né? Essa escola Concept. E vem diretores, vem do internacional. Então o aluno começa a pensar o seguinte: eu posso entrar em qualquer local. Para isso, quando é aceito, tem local que o vestibular é. O que você fez? Como é que foi a tua vida? Olha um currículo do menino. Você fez algum trabalho social? Você sabe? Então, isso é transformar um líder. E o líder, você sabe que todo líder, quando o cara quer liderar, não importa, ele tem que ter 4H, né? Quais? Primeiro, humildade. Ali você ensina. Segundo, humor, que é o que você tem, né? Terceiro, honestidade. É uma obrigação de qualquer líder. A última, que é a habilidade. Entendeu? Não adianta o líder dizer, eu fiz pós em Harvard, eu fiz não sei o quê. Se o cara não entrar, não cumprimentar todos os profissionais, colaboradores dele, ter cara fechado, ninguém quer trabalhar com caras. Isso não é liderar. Hoje em dia não é liderar. Até isso você precisa preparar hoje os alunos. Como a gente está vendo aqui, o grupo do Chaim, você tem os mais variados perfis, né, de público, e quando eu falo isso, incluindo classe social, porque tem marcas da sua instituição que tem para classe média baixa quanto para classe média altíssima. Quais as maiores diferenças entre essas classes sociais quando o assunto é educação? O aluno, quando ele é de uma classe média, baixa, esse aluno sempre almeja entrar numa universidade para ele ter uma profissão, não é? Ele quer ser médico, engenheiro, tal, para poder crescer na vida e ponto final. E aí, normalmente, ele procura uma escola pública, faculdade pública, que não paga assim por diante, ele vai. O outro já tem uma condição social melhor, ou para ele liderar as empresas que o pai, ou ele que já mira, eu quero ir para o exterior, eu quero... Então, o próprio desejo dos outros alunos já é diferente, sabe? Ele vê o pai já não... São desejos bem diferentes, muito, né? muito. Um que você está falando vai é uma questão de necessidade, quase sobrevivência. Exato. E o segundo já é uma coisa ambiciosa de liderar, fazer, de liderar fora. Exatamente. E quer ser melhor que o pai, quer mostrar que ele é competente. Você pode observar que esse pessoal, mesmo que o pai procura, e hoje em dia, é engraçado isso, eu tenho observado o seguinte: muitas escolas aqui em São Paulo, só escolas tradicionais, os pais estão vendendo porque eles não têm sucessão.
Eles não conseguiram fazer com que o filho faça Gostasse isso. Gostasse do negócio. Cara, aquilo lá que o Tutinha falou, teve aqui agora com a gente, que eu ajudava ele a carregar em Ribeirão Preto até mala, tudo, tal, com os shows. Eu chegava às 6:30 da manhã na escola, ficava o dia inteiro, conhecia o pai, a mãe, o aluno, saía à noite, tá? E sempre coloquei minhas filhas juntos, para conhecer, para ver, não sei o quê. Tem gente que gosta e gente que não consegue. Não quero isso. Não é isso que eu desejo para minha vida. 4 filhas, 2 sobreviveram, continuam comigo, e 2 não quiseram. Uma quis trabalhar social, outra sei o quê. Então, o maior problema é esse. O pai sempre quer que o filho dê continuidade ao que ele fez. A grande maioria quer ser diferente. Você tem 4 filhas. 2 estão na operação do grupo? 2 estão na operação e acabaram de assumir agora essas escolas, você diz, que a gente chama de escola premium, que é a escola bilíngue, concept e tal, próprio Povera, elas assumiram, não é? Elas estão à frente como co-CEO e, na verdade, já comecei, vendo esses problemas todos, eu começo a ficar preocupado, não é? E você já deixar a sucessão, marcar a sucessão, porque o legado que você, 50 anos trabalhando, montar um legado desse, todo mundo, qualquer profissão, quer ter o prazer de ver ter continuidade, não morrer o que ele fez, não é? Você vê que grandes grupos morrem por falta de sucessão. Então o pai sempre sonha com isso. Essa classe que o pai é empresário, é médico, é fazendeiro, tudo isso o cara quer que o filho faça. Por exemplo, em Ribeirão Preto eu acabei de montar uma universidade chamada Harvard, voltada para o agronegócio. O agronegócio, eu já ia chegar lá, mas pode então, continuar. Essa Harvard, que ela faz? Ela prepara os jovens... É a primeira faculdade de agronegócio, né? Do voltada para o agro. Voltada para o agronegócio. Exatamente, puro. Eu peguei o cara que mais entende de agronegócio no Brasil, chama Marcos Fava, um professor, ele chama Doutor Agro, o cara dá palestra no mundo inteiro. É o cara que mais conhece. Montei junto com ele veio a equipe dele, nós conseguimos colocar uma escola voltada para o agronegócio. Conclusão, todos os filhos, não é? Gente ligada ao agronegócio quer colocar aí, quer que o filho aprenda. Mas tem filho que, ao mesmo tempo, ele pode se preparar para ser administrador, pode fazer outra coisa, ela tem ênfase. Então, eu percebi que tem esse nicho, sabe? Um nicho para isso. Acabei de inaugurar agora aqui em São Paulo, o EPD, Escola Paulista de Direito. Ela é exclusiva para direito. Naquele local só tem curso de direito. Agora, não pode ser o tradicional, tá? Tem que ter muitos tecnologia, inovação e muita prática. Nessa daí você investiu 80 milhões de reais só nessa faculdade, né? Aumentou. Você tá andando olhando meu imposto de renda? Que isso, meu? Como assim? Eu tenho que trazer essa informação para o nosso público, né? Tá doido. Você investiu 80 milhões de reais nessa faculdade. Sim, comprei um prédio também. Não, claro, né? Você a Escola Paulista de Direito, né? Ganhou um novo campus e também uma nova... tem 20 anos. Uma nova... Mas você fez um novo campus. Exatamente. E também uma nova metodologia pedagógica. E quando eu fui ver o lançamento, porque eu fui ver esse investimento aí milionário de 80 milhões de reais que você fez só nessa faculdade, me chamou a atenção dessa nova metodologia pedagógica sua, que é uma ênfase no network. Exatamente. Falou assim, não, network é importante dentro de sala de aula. Como é que se ensina? Como é que se ensina network? Em primeiro lugar, o que é o network? Eu tinha o cara ir num local e fazer amizade, fazer relacionamento, isso aqui é tudo na vida, não é? Porque o que acontece é o seguinte, todo mundo fala curso superior, você sabe que sou o maior nutricionista da Estácio, Grupo Estácio, hoje é o maior do Brasil, né? Tem mais de quase 1 milhão de alunos, né? Que tem todo tipo de público. À noite... cobra mais barato, diurno, faculdade de medicina, ensino à distância. Cara, esse negócio não funciona. Se o aluno não importa o preço que ele está pagando, todo mundo quer ter ir lá, quer ter coisa que eu acabei de falar para você, aula gostosa, fazer network, amigos, estudar, ter prazer de ir. E o pessoal está errando quando começa a querer diminuir o número de aula,
fazer só à distância, fazer híbrido, até por uma questão de custo. E aí ele cobra mais barato. Eu acho um erro isso. Você tem que fazer, mesmo que seja cursos noturnos, que principalmente para esse pessoal que trabalha o dia inteiro e que ele quer ir à noite para estudar, mesmo aquele que busca uma profissão para melhorar de vida, cara, ele tem que aprender ali. Ele tem que ter prazer, ele tem que ensinar ele como é que é a inovação, ensinar o cara a ser um bom empreendedor, um bom profissional. E não importa, quando se fala em bom empreendedor, as pessoas acham que é só empresário. Não. Um dentista, um médico, um advogado, eles têm que entender sobre business. Senão ele quebra, não é? Eu comentava esses dias com um amigo meu, olha só, foi uma moça tocar em Ribeirão Preto no fim do ano. Ela falou assim, vem cá, o que você acha que eu deveria fazer assim para poder... A mesma pergunta que você me fez, acho que eu falei, em primeiro lugar, minha filha, começa a olhar o teu negócio, olha a tua finança, porque cantor, ele não se preocupa com isso, artista não se preocupa, não é? Hoje, veja só, hoje, um Paul McCartney até hoje faz shows, e muitos. Você acha que ele faz porque gosta com 80 e poucos anos? Então, olha esse pessoal que está voltando a fazer show, que tem mais de 80, o último que morreu tinha quase 90. Esse pessoal está fazendo porque não se preparou do momento, não olhou finança, não olhou as coisas deles, só sabe cantar. Está errado. Ele tem que olhar a finança dele. Então você tem que ensinar na faculdade. Mas você entrou num ponto que eu adoro abordar com todos os meus entrevistados aqui no Show Business. Educação financeira. É isso. Mas como é que você leva para uma sala de aula, desde criança, educação financeira? Olha o que eu te falei, que eu levei minhas 4 filhas, pus elas do lado, para elas aprenderem. Tudo é na prática. Você tem Mas que... numa sala de aula, porque assim, a gente sabe, né? Você acabou de falar da importância da educação financeira desde criança, adolescente, até chegar à vida adulta, e ter um planejamento financeiro para evitar problemas quando você está na vida adulta e além. Agora, isso a gente não vê com regularidade nas escolas brasileiras. Olha, nas nossas escolas a gente faz isso. As suas escolas você vê. Sabe por quê? O aluno, ele tem que ter noção, não importa a profissão que ele vai fazer, ele tem que ter uma visão, ele tem que ter uma noção financeira para saber o que acontece. Eu costumo dizer que no mundo de hoje, só 2 profissões que eu não aconselho muito, né? Economista e meteorologista. Eles não acertam nenhuma, né? Economista não acerta as previsões? As projeções? Que jeito que vai no mundo como hoje? O cara tá falando, entra um Trump lá, eu não vou pôr imposto para todo mundo. A bolsa derrete, rebenta todo mundo, o dólar explode. Meteorologista, outro dia eu vou viajar amanhã, posso sair 7 horas e tal hora. Cara, um temporal, ninguém não consegue. Por que isso? Porque tem o imprevisível, o impossível de você prever, sabe? Ou como é que o cara vai prever que um presidente lança o filho dele, candidato a presidente, ex-presidente, e todo mundo esperando outra coisa, aí lá vai derreter a bolsa, lá vai criar problema. Não tem, que economista consegue prever o imprevisível? A mesma coisa a meteorologia. Vou entrar agora no assunto de faculdades brasileiras. Você acredita que as faculdades brasileiras têm preparado os seus estudantes para o que o mercado de trabalho quer? Cara, o problema é que tem umas sim e outras não. Né? O que eles não percebem é o seguinte, eles continuam que nem o restaurante, que o cara que fica com o mesmo cozinheiro, 30 anos, fazendo a mesma comida, o pessoal vai lá, o que o cara não percebeu, que os novos clientes dele não querem mais comer aquela comida. Então eles não perceberam que o aluno de hoje não quer mais estudar desse jeito. Eles não perceberam que o aluno, você vai no chat, vai em qualquer lugar, sabe muito. Já tem as respostas. Já tem todas, não tem mais o decoreba. Mas aí é um desafio para todo mundo de educação, né? Porque é isso que você acabou de falar. Com um aplicativo, com uma plataforma, você já tem as respostas. A grande questão, e eu acho que eu volto até o início do programa, é o papel da escola nos dias de hoje, em tempos de inteligência artificial. Pois é, que de novo eu vou te explicar isso aí.
Você não pode combater-lo na ele. Você tem que fazer com que o pessoal aprenda o que é isso daí, o que não pode superar a inteligência emocional. Nada, nenhum professor vai ser substituído. Porque o cara que acha que uma inteligência artificial vai substituir ele, tem que substituir mesmo. Esse cara não tem raciocínio. Não é possível que um cara achar que uma inteligência artificial, um sistema vai substituir. Nada vai substituir. O professor, a grande maioria são profissionais em inteligência, senão não é professor, ele tem que compor, ele tem que falar a linguagem do aluno, pelo amor de Deus. Se a aula tá chata, sai, vai lá fora, vem cá, vamos olhar aqui, põe eles em roda, vamos discutir como é que é. Ah, vem cá, faz um negócio para mim, ChatGPT, entra aí, sai, você tem que perguntar e ele acompanhar. Então ele tem que ser líder, ele tem que ser tutor, mentor. Aquele professor que só dá aula despejando matéria, esse sim vai ser substituído. E a escola também que faz isso vai ser substituída. Olha só, deixa eu trazer um pouco, voltar um pouco sobre essa trajetória aí que transformou o Chaim em um dos grandes nomes da educação no Brasil. Porque uma das explicações do seu sucesso, do sucesso do seu grupo, foi a compra de várias escolas e instituições ao longo do tempo. Como é que você seleciona essas instituições e o que atrai você quando você vê uma escola à deriva, vou chamar? Primeiro, a tradição da escola. Uma escola que tem tradição, nome, onde o dono fez aquilo, começou do zero. Por exemplo, o Poeridomus aqui em São Paulo. É uma escola fantástica, do nome fantástico, que tinha quase 50 anos. Essa escola sempre vai ser um sucesso. Então isso interessa muito. Tem muitas escolas... Que é uma escola bilíngue também, né? Agora ela é, mas quando eu comprei não era. Não era. E aí não você era. Eu dei uma virada. Esse é o grande lance. É você Por isso que eu fiz aquela pergunta, como transformar essas escolas em escolas bilíngues? Aí você tem que fazer exatamente o que o aluno precisa de novo. Você tem que ter tecnologia, inovação, tem que saber parar, fazer, levar para conhecer outros locais. Grandes vencedores são curiosos. Você é evidente que é um curioso. Mas eu vou atrás, tá? Eu vou atrás. Eu vou pesquisar, entender. Se eu ver que não é uma coisa que eu gosto, eu já prefiro nem entrar. Eu só faço aquilo que eu entendo e gosto. E tem mais. Eu participo. Eu delego, mas não delargo. Sabe a diferença de delegar e delargar? Tem nego que delega e larga. Você tem que acompanhar. Como é que tá indo e tal. Vou te dar um exemplo das minhas filhas. Agora passei e falei, vem cá, isso aqui agora... Tá aqui o filé mignon, né? Sabe que um boi não tem só filé mignon, né? Tem todo tipo, né? Esse é o filé mignon porque escola bilíngue boa, já tá avançando, tal. Vocês tocam. Agora eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou ser o sal de vocês. Sabe por que o sal? Quando você vai comer, que a comida tá temperada, gostosa, come, ninguém fala nada. Põe uma carne sem o sal para você ver. Dá para trazer o sal? Então pensem, eu sou o sal de vocês. Eu fico no conselho, acompanho, delego, mas não delargo. Esse é o mal. Tem gente que não delega, ele delarga e cada um faz o que quer da cabeça dele. Aí não dá. Aí você tem umas coisas onde tem o dono ou maior acionista numa empresa presente, é sucesso. Você vê, Tutinha. Nós ligamos para ele agora, daqui a pouco ele estava aqui. Exato. Desde que eu conheço ele, está direto, ele está participando, inovando. Primeiro a fazer essa parte de TV, na rádio virar TV. Hoje já todo mundo segue. Você tem que ter, com certeza, ele foi pesquisar, viu o que eu faço educação. A Concept, eu mandei uma equipe minha para rodar o mundo. Foram ensinar onde tem as melhores escolas do mundo. O cara vai lá, roda tudo, olha tudo, trouxe para cá, adequou o Brasil. Foi assim com o Maple Bear também. Então, quero entrar agora no Maple Bear. Você tem uma marca global nas mãos, boa, né? Que é essa rede de franquias presente em vários países, é uma rede de franquias canadense. Agora vocês querem expandir para o Oriente Médio. Por que essa rede de franquias deu tão certo no Brasil em comparação com outros países? Em primeiro lugar que nós não queremos para o Oriente Médio, já estamos no Oriente Médio. Estamos em Mas vai ter uma expansão ainda maior? Não, vai ter uma expansão na Arábia Saudita. Vai ter expansão na Arábia Saudita. Então veja só, o Maple Bear hoje tem franquia no mundo inteiro.
Quando eu comprei o Mapleberry, tinha só no Brasil, praticamente, com 70, 80 escolas. Hoje nós temos 500 escolas hoje do Mapleberry no mundo, né? Tem até na China. Não é que você não pode ir lá, não pode tirar, tem. Singapura, China, Ásia, Europa, agora acabou de entrar em Portugal. Por quê? Porque ela é bilíngue. É uma escola americana, você pega a escola, língua inglesa e a língua local. E aquilo que você falou no início, vamos voltar para o início, como você fala, todo mundo quer ter segunda língua e às vezes terceira. Damos ainda a opção francês, espanhol, tudo. Todo mundo no mundo de hoje precisa disso. Então eu observei uma oportunidade aí de ter franquia, como eu não posso montar 500 escolas, não é? Então franquia, aí eu percebi que eu podia usar o mundo, porque o cara que era dono canadense, ele delargava. Ali eu percebi uma oportunidade de crescer, não é? Como é que você percebeu isso, que o dono... Delargava. Por quê? Porque você via que ele ficava mais rodando, só ir para ir lá. Eu viajei algumas vezes com ele para ver. E eu percebi... Teve esse contato ali? Tive. O cara que era dono da marca nacional, né, no mundo inteiro, comprei aqui o Brasil. De repente que eu vi que o Brasil representava 80% do faturamento dele. Falei, tem alguma coisa errada, né? Com certeza. Por isso que esse é o cerne da minha pergunta. Por que aqui deu tão certo? Porque o Brasil tem necessidade, não é? Necessidade. Mas tinha um dono que estava ali. Eu estava ali direto, né? Ele, quando estava aqui, eles estavam mais preocupados em vender franquia, o que é um erro. Precisa prestar atenção que as pessoas não veem o efeito colateral das coisas, né? É incrível. Tem certas coisas que não dá para entender. Ontem fui no local onde está a BID, que eu fui falar com o presidente lá, conhecer. Aí eu desci lá onde é o prédio dele, é incrível o que tinha de restaurante. Do cara acabou aumentando o restaurante lotado. O cara observou o seguinte: vai subir tanto prédio, tem tanta gente, vai precisar de comida. Então o cara tem que estar olhando o que vem na sequência. Quando eu percebi que esse cara tinha o mundo inteiro, tinha na mão uma joia que é aquela educação canadense, e ele patinava, não saía do lugar, falei, é a hora certa de ir oferecer, e eu tive a oportunidade de comprar a marca mundial. Hoje eu tenho marca no mundo inteiro do Mapleberry. Incrível explosão. Saí de 30, 40 mil alunos, hoje por mais de 500 mil alunos. Quanto custa a escola mais barata, a mensalidade da escola mais barata sua e a mais cara? Mas mais barata... de cursinho, hoje em dia está muito barato, né? Hoje em dia, aluno de cursinho sumiu, né? Hoje em dia, aluno de cursinho só tem aqueles que antigamente, que no objetivo, lembra que lotava de aluno de cursinho, eram milhares e milhares. Hoje em dia, cursinho, por quê? Porque tem muita faculdade hoje que oferece condições. Então, o cursinho é lá, 1.200, 1.300, esse é o mais barato, vai. Você tem, depois 2.500, depois você tem a opção 6, 7 mil, e é mais caro, é a Concept. É a Concept, que vai mais... Não é mais caro. Não é mais caro. É a escola mais justa, não é? Porque o que ela oferece... Quanto é? Você vai matricular a tua filha? Se você for, eu falo, senão não, né? Ela hoje gira em torno de 12 mil reais. De 12 mil reais, tá. Mas é uma escola, aquilo que eu te falei, é menos aluno. Bom, cara, a vida é quantidade ou qualidade. Quando você tem quantidade, é que nem um avião. Você pode chegar no mesmo lugar no avião. Você tem a econômica, chega bem, você está ali. Metade, você quer ir na executiva? Sabe que lá te oferece banco para você deitar, tem 3 moças para te servir. Se você for ainda na Qatar, na outra, tem um cara particular para ficar ali te servir. Tem um custo isso daí, né? Escola... Tem bons professores, você traz gente do exterior, bota 3 professores numa sala, tem tudo que há de tecnologia, inovação, tal. Tem aula disso, aquilo, ali isso daí existe um valor. Não é mais caro e nem mais barato. Não é, né? E você é um bom vendedor e um bom comunicador. Aliás, você vai ter que levar tua filha lá, hein? E não vem pedir desconto, hein? Não posso pedir desconto? Zero chance. Escuta, você é muito famoso. Bom, você é libanês, né? Você faz muito... Nascido, né? No Líbano. Você é muito famoso pela pichincha. Como assim? A vida inteira. Não,
Você, ao longo da sua trajetória, eu já ouvi você declarando que você gosta de pechinchar negócio, seja uma coisa pequena ou mesmo a compra de qualquer... Eu vou te contar uma piada sobre isso daí, tá? Diz que tinha 2 libaneses, 2 árabes, e o cara na esquina, um dos irmãos brigando com o cara, não, você tem que fazer mais barato. O cara falava, não vou fazer, maior pau. Aí o irmão chamou outro, vem cá, por que você tá brigando com o cara? A gente não vai pagar menos. Aí ele falou, sabe o que ele falou? Coitado, se ele fizer mais barato, ele perde menos. Esse é Chaim Zahrer, fundador e CEO de um dos maiores grupos de educação do Brasil, o Grupo SEB. O Show Business vai fazer uma breve pausa e volta em instantes. Nós estamos de volta com essa edição completa com Chaim Zahrer, o fundador de um dos maiores grupos de educação do país. Tem gente que fala que é o maior até. Depende de onde você olha, né? Por exemplo, tem Estácio, juntar franquias, se você juntar as franquias Maplebear, realmente, para o Brasil, eles se tornam os maiores mesmo. Agora, é um dos maiores franquias do mundo. Do Brasil. Maplebear é a maior franqueadora do mundo de escolas bilíngues. Ô Chaim, é evidente que a gente está falando nos últimos minutos, desde o início do programa, na verdade, sobre um assunto que é essencial no país, que é a educação. E sempre tem muita discussão, e a gente está diante de um dirigente do seu porte, né, que define as diretrizes de escolas tão importantes pelo país, mas eu quero mudar o setor. Mas antes de mudar, deixa eu só te falar Pode falar. O negócio de educação, você não faz nada sozinho, né? Você tem que ter uma boa equipe, bons profissionais. Sempre tive bons colaboradores, professores. Sempre busquei trazer os melhores professores, os melhores comunicadores. Aluno vai muito pelo professor. Então, esse negócio de achar, e principalmente mais do que isso, os amigos. Então, você tem que olhar sempre os amiguinhos. O aluno segura ter uma escola. Então, por isso que eu te digo network. O aluno não sai da escola, em hipótese alguma, por causa dos amigos. A escola pode até não estar legal, mas ele segura. Por isso que eu sempre procuro trazer aqueles profissionais, professores, que é o que tem em todo o nosso grupo, em todo segmento, professores, desde o maternal até aqui, por isso que eu te falei, trilingue, escola Maplebear é fantástica, é uma escola bilíngue. E o local, você tem que acolher ele no local que ele se sente bem, que fala a linguagem deles. Mas sem isso, cara, esqueça. Deixa eu mudar então do setor e vir para o mundo da comunicação, que é este mundo que você está presente agora neste estúdio de televisão. Você tem investido muito nos últimos tempos em comunicação, com emissoras de televisão, emissoras regionais, na TV aberta, em rádio. Por que você tem investido tanto nessa área de comunicação, especialmente TV aberta no Brasil? Bom, em primeiro lugar, lembra que eu te falei que você não pode ter inimigos, tem que ter concorrente, não é? Sim. Então, não vou esquecer eu isso. Sou amigo do Exato. Tutinha. Então eu posso falar? Posso fazer propaganda? Então vou fazer. Não, na verdade, outro dia até me perguntou, o André Esteves, que tem aí do BTG, sim. Ele chegou para mim, vem cá, por que você está entrando tanto em TV aberta? Eu falei assim, eu não sei. Meu feeling diz para mim entrar, eu sigo muito o feeling. Sempre sua intuição, o seu minha feeling. Intuição. Tá. Agora, uma coisa que eu gosto muito, eu comecei com rádio e TV, sabe? Eu tive agência de publicidade, eu fazia programa que você não era nem nascido ainda, aquela novela na rádio AM. Você fazia? Fazia. Novela? Naquelas rádios AM. Sim. Eu já trabalhei em como circo. Locutor mesmo. Já trabalhei em circo, em peça teatro. Eu não sabia disso. Tudo, cara, eu te falei, eu não tenho. Não é coisa do seu passado. O pessoal acha que você chegou aqui, é sorte. Não, cara, rala muito. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E aquilo que você perguntou, como é que chegou? Eu passei por todas as condições, todas as necessidades de quando eu comecei a trabalhar no cursinho pré-vestibular em Araçatuba, que eu te falei, a gente morava em 11, em beliche, num local, e comia uma marmita. Então, não é que caiu, não tive pai rico nem nada. Aliás, isso me lembra muito, que eu gosto de contar a piada, que isso é verdade.
Diz que o Bill Gates tinha acabado de jantar. Você conhece essa história? Não Ele conheço. saiu. Não conheço, mas estou curioso. O garçom chegou, ele deu $50 pro cara. Como assim? Tua filha teve aqui semana passada, deu 500 colas de gorjeta. Mas eu não tive pai rico. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos por aí. Mas não adianta. Se o cara, não adianta o pai ter condições, aquilo que eu te falei, o filho quer ocupar o espaço dele, ele quer fazer a parte dele. Então, comunicação é isso, é se comunicar. Por que eu estou investindo? Primeiro, essa conversa de falar aqui. E acabar o rádio na hora que entrou a internet. E acabar a TV aberta. O rádio está mais vivo do que... Nunca teve tão vivo. Por quê? Seu auge. Hoje, esse trânsito que tá, só tem opção de ouvir rádio. Exato. Ah, não, mas coloca sei lá, ninguém quer mais, ninguém aguenta mais aquelas listas mesmo, o cara quer ouvir diferente. E notícia, né? Notícia, TV aberta. TV aberta mudou o público, não é? Com a entrada da TV fechada, entrou público, muda. Quem tem condições vai ter o Netflix, ou o Gatoflix, puxa, ou qualquer coisa, Disney e tal, não sei o quê, mas aquele que não tem condições, ele tem que ter TV aberta, e é 60%, 70% da população. Muda o público, não é? O jovem de hoje, ele vê mais TV aberta? Muito menos, muito. Então hoje a TV e rádio, ela tá por uma idade 50 mais, 40 mais aberto, mas quando é jogo, quando tem algum evento especial, então o que as TVs têm que fazer? De novo, tem que inovar, tem que fazer coisa diferente, tem que fazer o que o público quer ver. Não adianta você botar alguma coisa em Araçatuba falando coisa de Santos. O cara quer ouvir a cidade dele, tem que ter programação local. Criatividade. Então quando você não tem, cria atividade, entendeu? E na crise, que todo mundo fala que tem crise, tira o S e crie. Tem que criar. Então, TV, eu estou investindo, primeiro, realmente pelo filho. Que eu acho que, de fato... É um ótimo negócio. É um ótimo negócio. Você acha que comunicação... Eu acho. Isso, para mim, é uma excelente notícia. Eu acho. Não é um ótimo negócio se o cara souber trabalhar. O que acontecia antes? O cara tirava, era a grande maioria político, sei o quê, ganhava concessão e tal, e colocava lá... criava ou fazia rede com alguém, ganhava dinheiro e ia embora, e botava, nunca olhou. Agora, cara, o cara que é dono tem que trabalhar, ele tem que criar, ele tem que estar em cima acompanhando. Se ele delargar, aí é um péssimo negócio. Mas você tem um plano com todas essas compras que você tem feito, com tantas emissoras que você tem comprado? Tenho, claro, todo mundo tem plano. Mas qual que é o plano? Não, eu acho que vai acontecer o que aconteceu com as escolas. Vai ter muito investimento estrangeiro que hoje não tem. Mas eu acho que o governo vai acabar liberando para que possa vir investimento maior. Hoje é 30%. 30%, né? De repente amplia, abrir o capital, fazer investimento, fazer um IPO, como todo mundo faz. Como eu fiz na minha escola, em Ribeirão Preto Coque, eu acabei abrindo capital, foi por aí que eu consegui crescer. Comprei a Poeira aqui, comprei Dom Bosco em Curitiba, comprei uma série de escolas tradicionais. Isso. Mas independente disso, eu acredito que o pessoal está um pouco cansado de ficar só achando que só investe digital. Tem tanta enxurrada disso que já ninguém mais olha. Agora, TV todo mundo olha, né? E cabe às TVs abertas começarem a reconquistar esse público de volta. Fazer coisa que os jovens utilizam muito a inteligência artificial, utilizar esses, essa nova profissão de todo mundo é... Influenciador? Influenciador. Tá. Tem cara que fala, influenciador do quê? Percebe? Influencia o quê e quem? Não, eu tenho não sei quantos bilhões. Gente, o país deve ter bilhões de... Sim. Então, esses influencers, mas traz para dentro, traz para falar a linguagem. Então, o que eu acho é isso. Não vai acabar, vai mudar o público. Jornal ainda tem, que existe, né? Todo mundo falava que não ia ter mais jornal. Tem em São Paulo, tem 3, né? Sim.
Como é que você divide o seu tempo hoje? Porque você tem tantas escolas e, ao mesmo tempo, agora você tem várias emissoras e eu sei que você tem outros negócios. Como é que você divide? Atuo também na agricultura, agronegócio. Você tem investimentos no agronegócio? Tem investimentos e nós estamos fazendo coisa inovadora lá. Não é o que o pessoal não entende, que o agronegócio, fazenda, não era igual antigamente. Que o cara ia com aquelas botonas, não sei o que, em cima, lá, não existe mais isso. Hoje é business. Agronegócio é negócio. Na minha empresa eu tenho CEO, CFO, eu tenho cara de tecnologia e tal. Aqui eu entro e vejo tudo que acontece lá. Até se o trator parou, onde parou, por quê? Porque hoje a tecnologia te permite isso. Aqueles tratores que não precisa nem, você nem põe a mão, né? É que nem carro automático. Ele anda, tudo, tal. E outra, você consegue hoje detectar onde que você tem que plantar, a água que você tem que jogar, usar a tecnologia. Por isso que eu montei a Faculdade do Agro. Por isso eu logo imaginei, por conta dessa... Não é para transformar filho de fazendeiro para ser fazendeiro. Sim. Transformar profissionais para poderem e prestar serviço nesses lugares. Exige muito. Por exemplo, você consegue criar hoje energia solar, é muito business. Tem que estar de olho. Mas o seu tempo, como é que você vai dividindo? Cara, você vai achando o tempo todo. Bom, para quem foi tudo que você já fez... Você quer perguntar para um cara quem tá mais tempo, é o cara que mais não tem... Aqueles que não tem tempo, é aquele que não faz nada. E o cara que trabalha muito, como eu trabalho, hoje eu acordo 4, 5 horas da manhã. 4 da manhã? Mas não para trabalhar, pela idade mesmo, né? 72 anos, quando é 4, 5 horas da manhã, eu adoro isso, né? Porque eu vou, assisto, a hora que eu vejo TV, a hora que eu vejo programas, a hora que eu vejo entrevistas, tudo, eu gosto mesmo. Vou andar, tudo, pratico, ando, faço tudo. É a hora, até umas 7 horas depois, adeus, né? Aí vai embora, vai para os negócios. Você falou... Viajo muito. Sem dúvida, né? Você falou ao longo deste programa da importância de deixar uma sucessão para suas filhas, né? Para que o seu negócio, toda essa criação sua, né? Um dos maiores grupos de educação do Brasil, para que tenha continuidade. Qual que é o legado que você quer deixar para o país? A educação, exatamente isso. Poder transformar esses jovens serem líderes do mundo, não só o meu maior sonho. É ver um dia um ex-aluno meu presidente, ver um ex-aluno meu governador, alguém que ajuda as pessoas, não é? Porque veja só, lá em Ribeirão Preto, eu tenho lá uma cidade da criança, cidade. Lá tem eleição para prefeito, vereador, tem tudo, ensina na prática as crianças até para ser político o cara precisa ser líder. O cara precisa gostar, precisa entender. Política é uma profissão e eles não entendem o tanto que isso influencia na vida das pessoas. Chaim, a pergunta clássica aqui no Show Business, faço para todos. Quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida? Cara, no mundo dos negócios hoje em dia, eu paro muito para pensar quem é uma pessoa que de fato está fazendo alguma coisa diferente que possa trazer benefício para o mundo. Às vezes eu olho e vejo Nossa Senhora, Elon Musk. Isso. Você vê um cara daquele e fala, puta, esse cara é incrível, né? Criou o carro, isso, aquilo. Eu acho que ele errou muito em se meter em política. Tem gente que é líder, mas às vezes ele passa do limite, ele acha que ele é intocável, que ele pode fazer tudo, é um erro. Você tem que ser bom naquilo que você conhece e gosta, aquilo que eu te falei. Isso. Por isso que eu tenho. Então, esse é um Você caso... abriu o programa falando sobre isso. Pois é, esse é um cara que realmente eu admiro a vontade, a disposição, vou levar a lua, não sei o que, é um cara que eu admiro, né? Admiro, respeito. No mundo dos negócios, qual mais outro? Não, e na vida? Na vida foi essa pessoa que acabou de te ligar? Minha parceira, a vida inteira. É verdade. Não estou querendo influenciar na sua resposta, não. Mas não estou querendo influenciar na sua resposta. Ela, minhas filhas, família, para mim, família é tudo, não é? Se eu consigo ter uma família que está junto, que está unido, isso é a maior referência do mundo. Por exemplo, agora ela está lá lembra que eu te falei do agronegócio? Ela foi para lá e ela que toca. Isso é uma coisa que ela acompanha de perto. Isso para mim vale muito, e minhas filhas, né? Meus netos, 9 netos. Chaim Zaher, você está animado para 2026? Tô.
Sempre tive, nunca fiquei desanimado, independente de qualquer coisa. A gente tem que acreditar que o Brasil é muito grande, maior que todos os que façam. O Brasil é a terra que onde o cara acreditar, investir, apostar, ela dá oportunidade para todo mundo. Imagina, um cara que chegou lá do Líbano, veio aqui, começou com porteiro de escola, garçom, você quer chegar até onde eu cheguei, é a oportunidade que eu tive aqui no Brasil e sou muito grato a isso. Que bom, que bom, que bom. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui no Show Business, quero te agradecer porque a sua história, a sua trajetória de vida, a sua trajetória profissional tem que servir de inspiração a todo mundo que assiste esse programa. E mais uma vez quero te agradecer a presença aqui. Eu que agradeço e quero dizer a você que está me assistindo, jovens principalmente, cara, quando você tem uma ideia na cabeça que você acredita, vai para frente, não tenha medo. Tenha medo de não fazer, ou daqui a um ano você não está no mesmo lugar. E mais, errar você vai. É importante você ganhar com isso. Não tenha medo, seja atrevido, seja audacioso e nunca mostra fraqueza para ninguém. Chaim Zaher, esse é o fundador, dono de um dos maiores grupos, talvez o maior grupo de educação do Brasil. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado a você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua confiança. O Show Business vai ficando por aqui. E até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.